Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Que ela nos acalme, que ela nos tranquilize, que o magnetismo do amor do nosso Mestre envolva todo esse espaço, fortalecendo todos nós espiritualmente, moralmente, e que cada um de nós possa extrair as melhores reflexões da nossa conversa fraterna da noite de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre um conteúdo que está inserido nesse livro, Aprendendo, Amando e Servindo. É um livro do Walter Barcelos, editado já há alguns anos, e esse nosso irmão lá das Minas Gerais, ele faz uma abordagem muito interessante sobre o papel da casa espírita e faz as conexões com as obras da codificação, com as obras complementares, sugerindo reflexões que podem ajudar a todos nós nesse nosso movimento de aprendizado, de compreensão do Espiritismo. E é importante ressaltar que as considerações feitas por esse irmão levam-nos exatamente a essas 3 etapas que são fundamentais nesse movimento que todos nós estamos fazendo de compreender essa doutrina, de absorver os seus ensinamentos, mas não ficar retido apenas no espaço do intelecto. Nos estimular para que essa compreensão faça com que cada um de nós, de livre vontade, possa assumir esse compromisso com o Evangelho, esse compromisso com Jesus, e iniciar a sua trajetória no momento seguinte à compreensão do Espiritismo, que é amar e também servir. Então, todos nós estamos, ainda que muitos estejam já há muitos anos nas fileiras do Espiritismo, nós temos que ter esse olhar que todos ainda estamos na condição de aprendizes. Estamos aprendendo a todo instante, a cada momento, a cada encontro, a cada leitura, nas oportunidades de reflexão dos cursos que a Casa Espírita oferece, a todo instante nós estamos aprendendo um pouquinho mais. E esse esforço é que vai fazer com que cada um de nós, ao longo desta nossa caminhada, lentamente vá absorvendo, compreendendo melhor cada aspecto dessa doutrina, que pode fazer toda a diferença para todos nós nessa encarnação. É um divisor de águas do ponto de vista espiritual. Então esse livro ele tem essa oferta de refletir a importância da casa espírita na vida de cada um de nós e, consequentemente, o Espiritismo. Eu vou procurar aqui conversar dividindo essas em 3 etapas, iniciando exatamente por essa do aprender. E essa parte do aprender, ela é a parte fundamental, porque é aquela que nós conhecemos a doutrina espírita. É quando nós começamos a nos interessar pelas questões, pelas teses espíritas, a indagar, a questionar, a esclarecer dúvidas. Então, esse momento de chegada no Espiritismo, quando nós estamos adentrando o espaço de uma casa espírita, ele é muito importante, porque ali começa toda uma trajetória, começa todo um movimento da alma no sentido de despertar sua consciência para os valores do espírito imortal. E é tão importante esse momento, porque nós vamos ser convidados a começar a refletir de maneira mais pormenorizada essas questões do Espiritismo. Então, o primeiro convite que é feito é esse, é o convite para que a gente possa conhecer melhor a doutrina espírita, se instruir. Então, esse momento do aprendizado, ele é o primeiro passo que nós vamos dar para entender melhor essa doutrina consoladora. E aí vale a pena refletirmos sobre algumas questões. A primeira delas é do próprio codificador.
que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item de número 8, quando ele faz um reforço da necessidade do estudo do Espiritismo. E no último parágrafo ele diz o seguinte: sede laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com alunos negligentes. O convite que o codificador faz é para que nós tenhamos este olhar para o Espiritismo, de perseverança, de refletir com calma, de indagar, de fazer os questionamentos que forem necessários, de não deixar nenhum ponto de interrogação, para que essa compreensão vá tomando corpo e vá nos ajudando. Então, esse momento, ele é precioso, porque sem compreender o Espiritismo, estes ensinamentos libertadores terão muito pouco proveito para nós. A instrução espírita, ela não deve ficar retida apenas e tão somente na base da informação, do conhecimento intelectual. Ela precisa promover algo mais. Mas esse primeiro passo, ele é decisivo. Ele é decisivo para que cada um de nós possa ir despertando para esses outros aspectos. E eu gostaria de resgatar aqui uma outra recomendação, essa já é feita por André Luiz, no livro Conduta Espírita, a mensagem de número 42, perante a instrução. André Luiz diz o seguinte: o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Olha que desafio esse do Espiritismo. Nos integrar nos padrões de Jesus. Não é pouca coisa. Estamos falando daquele Espírito que é o mais evoluído que pisou neste planeta. E é aquele também que o Espiritismo elege como o seu modelo. E a proposta espírita é justamente nos colocar nesse padrão, nesse patamar. É como se nós estivéssemos na base de uma escala evolutiva. E por estarmos na base, nós ainda estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Por estarmos ainda na base dessa escalada, que nós podemos entender aqui como uma grande montanha, nós estamos na base dessa montanha. Então a nossa visão é limitada. Só quem consegue ter uma visão completa nesta base dessa montanha evolutiva é quem está no topo dela. E Jesus é esse Espírito. Jesus é esse Espírito que conhece todo o percurso, que é sabedor de todos os desafios que nós vamos enfrentar nessa escalada. E ele comparece no cenário terreno para nos ensinar como fazer esse percurso de uma maneira mais cuidadosa, mais assertiva e chegar no topo dessa montanha. Percebam que este ser desce dessa altura sublime, conquistada por ele, com um propósito, motivado por um único propósito: amor. Amor por cada um de nós, amor por toda a humanidade. É esse o espírito que nós escolhemos para ser o nosso guia e modelo. E eu gostaria de resgatar aqui agora um pequeno texto, já esse não é espírita, mas tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, que é do Rubem Alves. Está naquele livro, um dos livros dele, belíssimo, Educação nos Sentidos, o nome do livro.
E o texto chama-se Aprendo porque Amo. E um pequeno trecho. Quando se admira um mestre, o coração dá ordens à inteligência para aprender as coisas que o mestre sabe. Saber o que o mestre sabe é uma forma de estar com ele. Aprendo porque amo, aprendo porque admiro. Tem tudo a ver com essa proposta espírita, não é? Porque, afinal de contas, o que nós estamos fazendo por Jesus é motivados por essa admiração, por este amor que nós já dizemos nutrir pelo Mestre. E essa admiração é que faz com que cada um de nós se disponibilize a aprender mais, a servir na causa, a pensar com mais cuidado nos valores dos ensinamentos que Jesus nos oferece. Então esse é o primeiro movimento que nós vamos fazendo para começar a caminhar com Jesus. Vale a pena então aqui resgatar mais uma vez a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus encaminhou a humanidade para servir para os homens de guia e poder? A resposta todos conhecem: vede Jesus. Então, vamos lembrar aqui de Jesus mais uma vez na passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A célebre frase do Mestre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos pensar juntos. Essa fala de Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim, é um convite intrigante. Porque antes ele fala que é caminho, que é verdade e que é vida, mas que ninguém chega sem o auxílio dele, sem a orientação dele. Olhando por essa perspectiva, nós podemos então avaliar que é uma atitude inteligente dar crédito a que Jesus nos orienta a fazer. Sem esse cuidado, é muito provável que nós estaremos andando em círculos, que nós estaremos cometendo equívocos nessa nossa caminhada. E é muito provável que a gente cometa equívocos cada vez mais repetidos que nos levem a caminho outros que não aquele que ele propõe, que é nos conduzir com segurança ao topo desta montanha evolutiva. Então, se nós formos entender aqui o aprender, nessa primeira fala de Jesus, aprender esse caminho que ele diz ser. Nós precisamos aprender a trilhar esse caminho com segurança. E para que essa nossa decisão seja proveitosa, nós não podemos ter Jesus na nossa vida apenas nas cogitações corriqueiras, eventuais. Nós precisamos ter Jesus dentro do nosso coração. Começar a pensar de uma maneira mais cuidadosa. Sair desse espaço da admiração para observar cada gesto de Jesus naqueles momentos em que ele esteve ali com os seus primeiros discípulos. A paciência que esse mestre demonstrava em cada atitude. Essa disposição de doação, de amor que Jesus tinha, de compreender, de ouvir cada pessoa que chegava até ele. A disposição imediata para ajudar, para socorrer. São tantos os momentos que o Evangelho nos apresenta, relatando momentos felizes dessa passagem luminosa de Jesus em nosso meio, justamente para nos estimular
para nos encorajar, para que cada um possa engajar de maneira mais efetiva neste trabalho de doação. Então, aprender, caminhar, conhecer este caminho, a maneira mais adequada, mais sensata que nós podemos ter é essa, porque estamos diante de um Espírito que conhece cada detalhe dessa jornada. E ele se dispõe a nos ensinar, se dispõe a nos falar de todos os recursos, oferece todas as ferramentas necessárias para que o êxito seja a única resposta dessa nossa decisão. Então nós precisamos dar mais crédito ao que Jesus fala, ao que Ele nos ensina. Não basta apenas admirar Jesus. Não basta apenas ficar pensando nesse convite que o Evangelho faz para que todos nós possamos construir, despertar e construir em nós as virtudes necessárias para fortalecer e trilhar essa escalada de maneira mais segura. Se nós ficarmos retidos apenas nessa parte do intelecto, de alcançar as informações diversas que o Espiritismo oferece, de falar de maneira de frente para trás, de trás para frente, cada lição de Jesus, mas isso não for internalizado e não for cultivado e aplicado em nossas vidas, muito pouco resultado nós vamos ter, muito pouco proveito terá em nossas vidas. É melhor que sejamos bons sem saber o que é bondade do que conhecer todas as definições da virtude e deixar de praticá-las. Então, compreender o Espiritismo é também aplicar os seus ensinamentos. É ter um movimento de fidelidade a Jesus para promover na sociedade em que nós nos encontramos, no meio em que nós estamos inseridos, o nosso esforço de mudança. O nosso combate, o nosso desafio não é com pessoas, não é com o mundo, é com a gente mesmo. É com a gente mesmo. Então, esse olhar para dentro de si, para tentar encaixar cada uma dessas lições, identificar os pontos obscuros, aonde muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a tola vaidade, o personalismo, acabam nos impedindo, trava, e a gente estaciona, e a gente não desfruta de tudo que Jesus tem para nos oferecer. E o Espiritismo vem nos ajudar exatamente nesse aspecto. É muito provável que Jesus não seja nenhum desconhecido para nenhum de nós, de muitas encarnações. A diferença é que nós não compreendemos a sua mensagem. E porque talvez tenha sido identificado em nosso coração essa sinceridade de querer compreender, nós estamos tendo a oportunidade agora, misericordiosa, de conhecer o Espiritismo. E por meio do Espiritismo, definitivamente, compreender essa mensagem, senti-la no coração e vivê-la nas nossas ações. É esse o grande desafio das nossas vidas. Então, aprender este caminho é ter humildade para reconhecer que se nós estamos ainda mais perto do ponto de partida, é razoável que nós tenhamos mais cuidado em ouvir o que Jesus está nos dizendo. Mas é ouvir para compreender.
Isso vale para a nossa convivência cotidiana uns com os outros. Geralmente nós temos o hábito de ouvir para responder. E quando a gente ouve para responder, a gente não ouve. Precisamos ouvir para compreender, internalizar esses ensinamentos. Como se fora Jesus falando na acústica da nossa alma. É assim que nós vamos aprender a sua lição de maneira concreta. Ela vai alcançar o nosso coração e vai permitir que nós nos fortaleçamos espiritualmente para doar de nós mesmos a essa causa que Ele nos convida a elaborar. Na sequência da nossa reflexão, precisamos refletir um pouco sobre amar. E aqui eu fiz uma analogia com a segunda fala de Jesus. Se caminho eu preciso aprender essa verdade que Jesus diz que é, como que posso traduzi-la para facilitar o meu entendimento e me aproximar mais de Jesus? Vamos buscar o recurso nele próprio. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, ele diz a seguinte frase: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é a nossa maneira, mas é da forma com que ele demonstrou amor por cada um de nós, pela humanidade. E os exemplos são muitos. Os exemplos são muitos. Então agora nós já estamos no segundo passo. O conhecimento já começou a alcançar o nosso intelecto. Nós já estamos tendo a oportunidade de refletir muitas coisas, mas ainda está na esfera do intelecto. Vale então aqui mais uma vez resgatar mais um ensinamento, e esse é de Emmanuel, do livro Instruções Psicofônicas, uma oração rogativa de Emmanuel. Ele diz o seguinte: apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. E no meio espírita é muito comum. Nós temos muitas ofertas de livros, muitas ofertas de belas obras, e a gente vai se alimentando desse conteúdo, mas não para muitas vezes para refletir com calma, para abrir o coração e permitir que essas lições possam germinar, possam florescer. E aí muitas vezes fica aquele intelecto estéril, que não produz, que tem muita informação na cabeça, mas que não reproduz isso em conhecimento. O conhecimento se efetiva de fato é quando a gente pega essas informações e depois de questionar, de encaixar cada um entendimento, nós vamos partir para a sequência normal, que é aplicar na nossa vivência esses valores. Se isso não está acontecendo, está faltando uma conexão com a compreensão dessa lição. Então nós poderíamos dizer que essa verdade que Jesus fala, ela não é um conceito acadêmico. Essa verdade, ela é uma experiência. A verdade é tudo aquilo que nos leva a fazer o bem. É tudo aquilo que nos leva a fazer o bem. E aí cabe uma indagação. Se a verdade é tudo aquilo que nos leva a fazer o bem, qual tem sido a nossa verdade? Com que intensidade nós estamos vivendo essa verdade em nossas vidas? Percebam que Jesus agia naturalmente, caminhando, e aproveitava cada oportunidade para ensinar, para exemplificar. Recordemos mais uma vez a questão 625.
se Ele é o nosso modelo, é o nosso guia, tem um detalhe importante para a gente refletir. Jesus, no conceito espírita, não é o nosso salvador. Ele é o nosso guia, o nosso modelo. O caminho Ele está nos ensinando. Essa parte compete a cada um de nós fazer o seu esforço. E o modelo, porque os seus ensinamentos e os seus exemplos precisam ser reproduzidos também por nós. Em todas as oportunidades que a vida nos presentear com esses momentos. Não é pouca coisa. E as oportunidades que a vida vai nos oferecendo são muitas. E nós podemos realizar muito. Mas precisamos estar conectados. Precisamos estar em sintonia permanente com o Mestre. Para que Ele possa, a cada movimento nosso, identificar em nossos corações essa sinceridade de propósitos. E ao identificar a sinceridade de propósitos, essa nossa disposição para servir com Ele, Ele vai naturalmente nos encaminhar às oportunidades. E essas oportunidades comparecem em nossas vidas de inúmeras maneiras. É um irmão que nos acessa com alguma angústia, necessitado de um tempo nosso para ouvi-lo. E aí você para e fica ali 10, 15 minutos com aquele irmão, ouvindo a sua história, acolhendo o seu momento difícil, buscando compreendê-lo, e em seguida ele fica leve, lhe agradece e segue o seu caminho. Diferente, mas diferente para melhor. Essa oportunidade pode chegar com alguém que bate à nossa porta para pedir um copo de água. E aí, prestando atenção em Jesus, nós não vamos apenas levar o copo com água, mas vamos ter o cuidado de parar para indagar aquela pessoa o seu nome, como é que ela está, que circunstâncias de vida fizeram com que ela chegasse muitas vezes naquela condição que na maioria das vezes é de sofrimento, é de dor. E de repente passaram-se ali alguns minutos e aquela pessoa sai renovada. Alguém notou que ela existe. Ela deixou de ser um invisível. Então você não deu só o copo de água. Você deu de si mesmo, do seu tempo, da sua atenção, do seu interesse em tentar identificar naquela pessoa um irmão que está caminhando pelo mundo com o coração em desalinho, sofrendo esses desafios, tentando superar os seus obstáculos, e muitas vezes passa pela multidão e não é visto. Mas você, por ter essa conexão com Jesus, ter a sensibilidade, perceber. Oportunidades que vão surgir na casa espírita, de tantos trabalhos que tem para se realizar. E aí você se dispõe a fazer e dar o melhor de si na sua atividade. Ao final de uma semana, contando uns minutos aqui, outros ali, uma atividade espírita, chega-se à conclusão que você passou ali da sua semana toda, umas 3 ou 4 horas, reservando um tempinho para alguém. Às vezes você vai achar que isso não é tão importante, não tem tanto relevo, mas tem. Sabe por quê? Porque aquelas poucas horas que você dedicou com sinceridade ao seu próximo, são horas que você poderia ter utilizado em outras questões pessoais. Mas não. Você percebeu, sentiu necessidade de estar próximo, de ajudar. Então você deu de você. E aquelas poucas horas que se viveu ali nessas experiências, nós não vamos vivê-las mais. Elas já passaram. Então, nós demos um pouquinho da nossa vida a essas pessoas. Imaginemos, irmãos e irmãs, se nós adotarmos esse hábito e começarmos a fazer isso de maneira natural em nossas vidas, ao final dessa caminhada,
o contentamento íntimo que nós vamos ter de lembrar que a presença de Jesus em nossa vida tem permitido a gente sair de si mesmo para ter atenção naqueles que estão precisando mais do nosso tempo, da nossa atenção, de tantos outros recursos que a gente possa dar. Quando nós começamos a fazer este movimento, é o momento que entra em nossas vidas a compreensão do conceito da caridade. Caridade essa que precisa ter presença permanente em nossas vidas. E essa caridade é essa que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos também nos ensina através da questão 886. Quando o codificador indaga os instrutores da vida maior sobre qual o conceito de caridade, né, no entendimento de Jesus. E a resposta, muito conhecida também, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vejam que a abrangência desse conceito é muito grande. Então, o refletir, o amar, refletir essa verdade que Jesus afirma ser, é colocar em movimento esses valores, os valores da caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11, Adolfo, bispo de Argel: é na caridade que deveis procurar a paz no coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. A espiritualidade está sempre nos convidando a este movimento de exercício da caridade. E é nesse esforço de praticar estas lições que nós vamos começar a cultivar essa mentalidade cristã, que passa a ser para nós algo natural. É quando nós começamos a educar os nossos corações para estar ali dispostos a viver esta mensagem em toda a sua inteireza, em tudo aquilo que ela nos oferece. Esse é um cuidado que nós temos, então, para entender essa verdade. E aí vamos refletir agora sobre a terceira fala de Jesus. Falamos de caminho, falamos de verdade e vida. Então, aprendendo, amando e servindo. A reflexão de servir está diretamente relacionada à vida. Com tudo isso que a gente já conversou aqui, com a inteligência esclarecida pelas verdades espirituais e o nosso coração renovado no amor cristão, esse que é ofertado por Jesus, naturalmente nós vamos convergir para um fundamento essencial da vida, que é servir. Jesus, mais uma vez, Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Percebam que o Mestre, ele mesmo fez questão de deixar bem claro que até ele, que desceu das alturas para nos ajudar, não veio para ser servido, veio para servir. Então, essa vida que Jesus quis ser é um convite para que no trânsito da vida nós tenhamos essa disposição permanente para servir. Servir sempre com Jesus, trazer Jesus para a nossa convivência, trazer o Mestre para nos orientar e sempre que possível nos indagarmos o que faria Jesus numa circunstância como essa.
Para concluir a nossa fala, nós vamos trazer aqui uma pequena mensagem de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Antologia da Espiritualidade. Onde estiver Jesus. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erro, falha, aconteçam embora, ainda mesmo que o mal em torno desafora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações e aleives do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz, a fé sincera, para a glória da vida e redenção do mundo. Que o Mestre nos abençoe, que Ele nos guarde sempre em seu amor e nos conduza sempre na sua paz.